Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Dental Unit Podcast. Meu nome é Christian Jarry, direto da Suíça, periodontista, e junto com a minha parceira Tatiana Deliberador, falando direto de Curitiba. Hoje nós temos uma convidada muito especial. Quem que é a Tati? Cris, esse episódio de hoje eu acho que promete, hein? Porque a nossa convidada de hoje, sabe quem que é? Nada mais, nada menos que a professora Renata Simões. Essa pessoa carismática, alegre, que por onde passa transmite alegria. E ela está falando direto lá de Pernambuco, porque ela é professora titular da Universidade Federal de Pernambuco, além de ser pós-doutora pela Eastman Dental Institute de Londres, membro do conselho da SOBRAP e ITI Speaker Fellow. E além de muitas outras funções. E ela, Cris, ela é periodontista raiz e implantodontista também, mas a gente vai falar um pouquinho de periodontia, de implantodontia. Rê, é um prazer enorme ter você aqui com a gente hoje. Gente, eu que agradeço esse convite tão gentil que me foi feito. Eu já vi tanta gente legal passar por esse podcast e eu estava esperando a minha vez. Eu disse, será que eles não vão me convidar? E eu fiquei muito feliz também com o convite de vocês. Sempre que a gente vai falar para uma audiência tão qualificada como é a do podcast de vocês, a gente sempre tem aquela preocupação de deixar alguma mensagem, trazer alguma coisinha. Então, é isso que eu vou tentar conversar com vocês hoje, sobre essa odontologia que eu amo tanto, e principalmente essa periodontia que eu pratico, que eu ensino, e que eu quero que todo mundo ame como eu amo. É isso aí. Hoje o nosso podcast ele vai entrar especificamente na área da periodontia. Os outros podcasts a gente falava sobre diferentes temas, empreendedorismo, entre outros, mas hoje a gente quer falar com a Renata Simões sobre periodontia. E para começar, Rê, eu queria saber como que você se tornou periodontista e como que você apaixonou pela periodontia, assim como eu e o Christian. Essa é uma história que eu gosto muito de contar, porque como os professores, eles são importantes na nossa vida. Ao longo da nossa jornada, né, como estudantes, até desde a escola, e quando a gente chega nos cursos de pós-graduação, sempre nós temos aqueles professores que vão fazendo a diferença na nossa jornada. E em relação à periodontia, eu tenho uma história que eu me orgulho muito de contar. Eu, quando entrei na universidade, eu tinha uma disciplina que chamava Introdução à Odontologia. Nessa disciplina, nós tínhamos aula de todas as especialidades da odontologia. Quando tinha clínica, nós acompanhávamos alguma clínica. Quando tinha laboratório, íamos a um laboratório. E quando eu tive aula com o professor da periodontia, no primeiro ano da minha faculdade, eu disse, é isso que eu vou fazer. E hoje eu entendo que não foi só a periodontia que me encantou, foi aquele professor falar com aquele amor daquela disciplina. E eu, claro, fiquei perseguindo esse professor, e eu aprendi a estudar por artigos. Eu tenho 27 anos de formada, e esse professor tornou-se um amigo da vida toda agora, e pelos muitos caminhos que a vida nos leva, esse professor se tornou meu primeiro aluno de doutorado na UFPE. Quando abrimos o doutorado, ele veio fazer doutorado e ele foi o primeiro aluno que eu ajudei a ter o título de doutor. Então, é uma das coisas que eu tenho muito orgulho, né? Os caminhos que a vida nos leva, né? Então, eu me tornei periodontista por causa do meu professor Amaro Carlos Júnior, hoje um grande amigo. Ai, que legal. Você sabe que eu também me tornei periodontista por causa do meu professor. Já falei isso aqui em outro podcast, professor Laerte Brem, lá de Cascavel. E da periodontia, por exemplo, você acha que a periodontia hoje, em comparação com alguns anos atrás, ela tem sido mais valorizada pelos colegas? Eu acho que tem uma parte da odontologia que está valorizando cada dia mais a periodontia, e eu acho que uma parte ainda não despertou para a importância da periodontia no que se fala tanto da odontologia de excelência. Então, por que nós estamos sendo tão valorizados, né, os periodontistas? Principalmente por conta dos implantes. Então, os implantes, quando começaram as especializações em implantodontia, ninguém queria mais fazer periodontia. Parecia que, não, periodontia vai acabar, agora vamos extrair todos os dentes e colocar implante em todo mundo. Só que a ciência, ela nos ajuda a esperar. A gente não pode ter pressa com a ciência.
Com o passar dos anos, foram vendo que não, a implantodontia precisa demasiadamente da periodontia. E isso fez com que a periodontia ressurgisse. E agora a gente vê uma implantodontia bem realizada precisa muito de toda a parte da periodontia, desde a periodontia básica dos cuidados até a periodontia que envolve as cirurgias plásticas periodontais. Sem dúvida nenhuma, nos últimos anos, uma valorização muito grande. E eu tenho 27 anos de formada. Quando eu dizia na sala que eu seria periodontista, todo mundo dizia assim, você vai morrer de fome. E aí, ainda bem que eu não morri de fome e que eu continuo sendo a periodontista raiz, né? Eu gosto muito de ser periodontista raiz. E já que você tocou nesse ponto, periodontista raiz, o que é ser uma periodontista raiz? Eu acho que principalmente hoje é a gente entender que o dente é muito melhor que qualquer outra coisa. Eu não sou dentista para condenar dentes, eu sou dentista para salvar dentes. Todo dente que pode ser tratado, ele será tratado. Que bom que nós temos implantes para quando algum dente precisa ser extraído, por qualquer motivo que seja, eu tenho essa alternativa para que o meu paciente seja reabilitado da melhor maneira, tanto do ponto de vista funcional e estético, sim. O paciente não quer saber de funcionalidade, ele quer saber de estética, ele quer saber que ele vai mastigar, que ele vai sorrir, ele quer a estética e a gente coloca a função junto. Mas, sem dúvida nenhuma, a gente precisa cada dia mais salvar os dentes, até porque a gente tem alguns problemas com a implantodontia, né, do ponto de vista biológico, que a gente ainda não tem como resolver. Então, ser um periodontista raiz é saber que dente é melhor do que qualquer outra coisa. Muito legal, é isso aí, tem que raspar, muito legal, né? mesmo. Tem que fazer E, raspagem, Renata, isso aí. você sabe que eu e a Tati tivemos um episódio que a gente achou que podia também compartilhar um pouco da nossa vida, como chegamos até aqui. E é engraçado como os exemplos se repetem, né? Tem sempre alguém que inspirou a gente e a partir daí a paixão dissemina e você inspira outros e aí segue a corrente, né? Sim. E falando da periodontite, da periodontia, a gente vai falar de periodontite já. Falando da periodontia, ao contrário da Tati, que começou na pério, realmente, com esse intuito de salvar dente, eu comecei com a implantodontia, como você bem disse, e foi a implantodontia que me deu um, um tapão na cara e falou, você precisa ser um periodontista melhor para ser um melhor implantodontista, para eu fechar esse loop melhor, porque a implantodontia começou de uma forma muito funcional, né? Vamos falar assim, põe um implante onde tem osso e depois se vira com a prótese, e aí esse se vira com a prótese traz outra gama de problemas periimplantares e, consequentemente, todo o loop que a periodontia e a implantodontia deu, e hoje, graças a Deus, uma sinergia muito boa e bem fundamentada, né? Então Sim. é muito gostoso de ver. Agora, vamos mudar a marcha do carro um pouco, vamos engatar a segunda, a gente estava na primeira. Vamos entrar aqui na área e por falar em doenças periimplantares, né? Mucosites e periimplantite. Vamos fazer um masterclass aqui. Como que a gente definiria essa condição? Quais são as definições que a gente vê hoje? Eu acho que evoluímos bastante também em termos de definições, em termos de diferenças entre perimplante e mucosite, ou mucosite perimplantar e gengivite, porque as pessoas, a gente sempre associa, e principalmente do ponto de vista didático, né, o que seria uma mucosite perimplantar. Eu sempre gosto de frisar mucosite perimplantar, porque quando a gente está falando para colegas que não são da área da implantodontia e da periodontia, vão pensar que a mucosite é uma outra entidade, né? A partir de 2018, teve um comunicado, né, através da atual classificação das doenças e condições periodontais e perimplantares, foi muito bem definido o que é mucosite perimplantar. Você tem características de inflamação ao redor da mucosa perimplantar, sem que você tenha perda óssea considerável após o período de remodelação óssea. A gente sabe que quando a gente coloca um implante em função, vai acontecer alguma remodelação, porque aquele implante não estava carregado, a partir do momento que ele é carregado, ele vai ter uma remodelação. Essa remodelação não pode exceder
1 a 2 milímetros do ombro do implante, desses implantes com os desenhos mais atuais que nós utilizamos. Por isso que o nosso start, para a gente começar a avaliar a condição periimplantar, precisa esperar pelo menos 3 meses após o carregamento do implante, que é o tempo que o osso leva para se organizar. A partir daí, se a gente observar, né, pode até ter uma mudança, um aumento na profundidade de sondagem, sinais de inflamação sem perda óssea, vamos diagnosticar como uma mucosite periimplantar. Precisamos tratar, sim, até como uma forma de prevenção da periimplantite. A periimplantite tem os mesmos sinais de inflamação, aumento da profundidade de sondagem, mas nós já observamos uma perda óssea que excede aquela remodelação óssea inicial. Então, quando nós temos o acompanhamento do paciente, vamos perceber aumento da profundidade, aumento da perda óssea. Se não temos o acompanhamento do paciente, temos uma perda óssea de 3 milímetros ou mais a partir do ombro do implante e uma profundidade de sondagem acima de 6 milímetros, vamos diagnosticar como uma periimplantite. Qual é o grande problema? Como é que se trata a periimplantite que vamos ter o melhor resultado para a maioria dos casos, assim como temos para a periodontite? Ainda não sabemos. Então, precisamos investir nosso tempo cuidando dos nossos pacientes para, caso eles tenham mucosite periimplantar, sejam tratados adequadamente e, caso eles tenham periimplantite, a gente buscar o melhor tratamento que existe, né, baseado tudo nas evidências científicas, para a gente tentar minimizar os danos, porque quando tem a periimplantite, você já tem danos que são considerados irreversíveis. Eu gostei do jeito bem abrangente que você considerou quantidade de sondagem, com alguns elementos, mas me parece assim, já algo bem estabelecido, né? Se a gente voltar um pouquinho na linha do tempo, se a gente começar a falar de diagnóstico precoce, quando não chegou lá ainda para se estabelecer um diagnóstico, está numa transição de um para outro, vamos dizer assim, com relação ao diagnóstico precoce, quais são os principais sinais clínicos, radiográficos, que o dentista tem que prestar atenção? Sinal clínico, sem dúvida nenhuma, são os sinais clássicos da inflamação, né, que nós aprendemos desde a faculdade, os sinais clássicos, os ditos sinais cardinais. Então, a gente tem uma máxima, tecido saudável não sangra. Se você percebe qualquer sangramento, tem alguma coisa errada. E algumas situações, por exemplo, em que situação o sangramento não é algo que chame atenção? Pacientes fumantes. A gente sabe que a nicotina, tanto a nível sistêmico quanto local, causa vasoconstrição. Se o seu paciente tem implantes e ele é fumante, ele não vai ter o sinal do sangramento. Então, cabe a nós, dentistas, observarmos, né, nas consultas de manutenção desses pacientes, se aquele paciente, quando eu sondo, se tem alteração, se eu tenho sinais de inflamação, porque também não é comum as pessoas olharem para dentro da boca. Então, o paciente não vai perceber. Cabe a nós, dentistas, fazermos uma prótese adequada que dê condição para o paciente higienizar, orientar esse paciente quais são os métodos e os instrumentos que ele vai usar para higienizar. E eu acho que o grande diferencial no diagnóstico precoce é o acompanhamento desses pacientes. E se o paciente já chega para você dizendo que tem sangramento, é porque alguma coisa já não está muito adequada. Então, a gente precisa, sim, cada dia mais ter mais cuidado com as nossas avaliações para a gente conseguir diagnosticar as condições o mais precocemente possível. Ô Rê, e você falou um ponto, sangramento, ok. Mas para a gente descobrir o sangramento, a gente tem que fazer a sondagem. E um ponto que eu sempre bato, a gente já falou aqui no podcast, em outras situações, é a famosa sondagem. Será que os nossos colegas estão realizando essa sondagem? Estão chamando os pacientes para fazer a terapia de manutenção? Um outro ponto que eu acho muito engraçado na odontologia é que no jogo de exame clínico a gente tem o espelho, a pinça e a sonda exploradora. E cadê a sonda periodontal? A sonda periodontal sempre está separadinha num outro kit. Eu queria que você falasse aqui para os nossos ouvintes um pouquinho dessa importância da sonda periodontal. Inclusive, a Renata tem uma sonda periodontal que ela desenvolveu e da importância da sondagem. Rê, por favor.
Essa é uma briga constante nossa, né? E assim, nós que estamos no ambiente de universidade, eu digo que a gente brigar fora da universidade eu até admito, mas quando eu tenho que brigar dentro da universidade para que todos os alunos façam sondagem, aí parece que a gente quer um pouco desanimar. Mas eu sou a chata que, assim, nas clínicas que eu estou, todos os pacientes têm que ser sondados. Por onde eu passo, eu prego a sondagem periodontal. Por quê? A sonda manual, uma sonda que todo mundo que passou por uma faculdade de odontologia aprendeu a usar, é o instrumento mais simples que tem para você diagnosticar precocemente condições de alterações, tanto periodontais quanto periimplantares. Mas as pessoas têm uma resistência enorme. Às vezes as pessoas relatam, mas o paciente reclama que dói. Aí eu sempre digo, se o paciente reclama que dói, é porque você não está treinando direito. Treina bem direitinho como você vai fazer a sondagem, que a sondagem é para ser indolor, não é para causar trauma no paciente. Mas as pessoas, quando não querem adotar alguma coisa, têm as desculpas mais esfarrapadas possível. E Não eu quero acho, incomodar. não quer incomodar o paciente, mas o paciente não está ali para ser meu amiguinho, o paciente está ali para ouvir uma opinião profissional. E vocês, como periodontistas, devem receber, assim como eu, pacientes que fizeram muitos tratamentos odontológicos, tratamentos estéticos, tratamento com faceta, clareamento, fizeram até implante, tem próteses, e o paciente nunca foi sondado, e a pessoa tem 50 anos e ninguém nunca sondou esse paciente. Exato. Que odontologia de excelência é essa que a gente fala tanto? Para mim, a odontologia de excelência é o paciente chegar na minha cadeira e eu fazer todos os exames que ele precisa, independente se eu vou tratar aquilo ou não. Eu sou periodontista raiz, então eu não faço nem restauração. Mas se o meu paciente precisar de restauração, na minha primeira consulta, eu vou dizer para ele, você precisa fazer restaurações, você precisa fazer prótese, tudo que o paciente precisa, quando ele vai para a minha consulta, ele sai sabendo quais são as necessidades dele. E eu quero muito, eu quero viver ainda aquele mundo lindo de Poliana, né, onde todos os dentistas vão fazer o exame clínico adequado. Exame clínico adequado, sim, precisa fazer sondagem no paciente. E eu sempre digo assim, você vai preencher um periograma para todos os pacientes? Não. Passa a sonda no sulco. Se você perceber que tem alguma coisa equivocada, você vai decidir se você é que vai fazer aquele diagnóstico ou se você vai encaminhar para um colega. Mas quando você passa a sonda no sulco, você já está se diferenciando do mercado. E eu fico pensando, gente, que mercado é esse? Que uma sondagem periodontal é o grande diferencial. Pois é. Então, eu acho que a gente ainda precisa falar muito sobre isso. E eu desenvolvi uma sonda pensando muito na parte de implante e do diagnóstico precoce da periimplantite, mas essa sonda pode ser usada para os dentes também. É uma sonda fácil, eu pensei num semáforo, verdinho, beleza, amarelinho, atenção, e vermelho, tem alguma coisa muito errada. E tem sido bem aceita, né, pelos colegas, e que bom. E eu digo, para nós que somos periodontistas, a sonda milimetrada com os milímetrozinhos juntos é mais fácil, é o nosso dia a dia. Para um colega que é clínico, a sonda Simões, que ela tem um nome lindo, né? Sonda Simões, que eu desenvolvi junto com a Supremo, que é uma empresa brasileira que tem apoiado muito. Eu acho que a gente deveria ganhar uma sonda dessa, hein, Cris, de presente. O que você acha? Não se preocupa, o André Gregato vai mandar uma para cada um. Já estou colocando o André, né, em maus lençóis, que ele vai ter que mandar uma para cada Adorei. um. Sim. Personalizada, hein? Avisa o André, por favor. Personalizada e com a minha assinatura, que ela vai com a minha assinatura, né? Porque ela ajuda muito. Imagina, você não tem costume de usar uma sonda milimetrada de 15 milímetros, mas você tem uma sonda que te direciona. Passei, tá tudo verdinho, beleza, eu tenho no máximo 4 milímetros. Passei no sulco, já tem, tá no amarelinho, é porque tem de 5 a 6 milímetros. Tá no vermelhinho, tem de 8 milímetros ou mais. Então, isso serve de alerta. Eu acho que é uma sonda que pode ajudar muito os clínicos e para quem não é periodontista. E para quem faz implante e acompanha os pacientes, para mim é essencial. Rê, você sabe que eu uso um termo que não é científico, mas é muito didático para os meus alunos. Porque você tocou num ponto assim, você não precisa preencher o periograma para todo mundo. Eu também falo exatamente a mesma coisa, mas você tem que sondar. E o termo que eu uso é sondagem de passeio. Você vai passear com a sonda no sulco. E aonde tiver doença que você identificar, daí você
coloca ali no teu periograma ou decide preencher o periograma como um todo. E eu acho que esse ponto é muito importante a gente deixar esse recado aqui para quem está nos ouvindo, a importância da sondagem, porque existe uma falha e eu não consegui descobrir ainda em que momento que está essa falha na formação. Eu não sei se é na graduação, eu não sei se é na primeira disciplina que eles aprendem, os alunos saem da graduação odiando sondagem ou não gostando da periodontia ou achando que é difícil. A gente precisa mudar, conscientizar os colegas da importância, porque é só assim que vai conseguir diagnosticar a doença da forma adequada. Muito legal. Sim, eu acho que a gente tem que, passou da hora, né, da gente identificar onde está o problema, porque as pessoas têm um receio tão grande de usar essa sonda. Minha gente, pare com isso. Eu, no dia a dia, eu digo alguns palavrões, né, algumas palavras que a gente não pode estar dizendo aqui, mas os alunos já estão muito acostumados. Gente, tem que sondar. Eu chego numa bancada, eu digo logo, já fez a sondagem? Não, então para mim você não fez nada. Não, acabei o exame clínico. Sondou? Não, então você não fez nada. Vamos lá voltar para sondar. Eu sou uma defensora, assim, muito apaixonada, né, pela sondagem periodontal. Isso aí, eu também. Mas olha, sensacional, porque quando a gente fala de sonda periodontal, e tem inúmeros modelos, correto? Então, e ali você tem que, eu penso, o aluno da graduação, por exemplo, ele correlaciona isso com algo muito acadêmico, e aí tem marcações diferentes, ele tem que pensar em numeração. O semáforo é sensacional, não tem como errar. Do amarelo para o vermelho, a coisa está indo para o ralo. Atenção! Quando nós fizemos... quando nós fizemos o lançamento, Christian, foi no INDE, acho que 2024, um colega olhou para mim e disse assim, mas como ninguém pensou nisso antes? Eu digo, meu filho, porque tinha que ter uma Renata Simões para pensar nisso, para facilitar a sua vida. E aí foi bem interessante, a sonda realmente tem... vários colegas também de fora do Brasil, né, que os amigos que eu fiz durante o meu período fora, sempre que eu viajo eu levo para presenteá-los e eles acham a sonda muito fantástica, muito simples de ser usada, né? Talvez é aí a mudança que a gente precisa. Talvez esteja aí, né, a mudança que a gente precisa, quem sabe? Ô Cris, depois na edição do vídeo vamos colocar uma fotinho dessa sonda, porque a galera vai ficar muito curiosa para ver. Então a gente pega com a Renata a foto e coloca aqui. Ou a gente põe também o link onde achar, né? Isso, também. Sim. Que é para a gente valorizar os meninos que desenvolveram, né? Ixi, cortou, né? Eu não escuto a Renata, travou? A Renata travou. Ando bem bonitinha. Ô Rê, você travou, Oi. Você travou. Ainda está travada. Agora ainda estou travada. Não, agora voltou. Agora tá. Agora tá direitinho. Ela tá doida para dançar, eu tô vendo. Tô doida para dançar. Mas eu acho que você vai ter que repetir esse último tópico que você falou. Que vai ter um link para o pessoal que desenvolveu, não é isso? Isso, vai ter um link para as pessoas que quiserem, né, adquirir a sonda Simões, um link direto lá da Supremo, e vocês, ouvindo aqui o podcast, ainda vão ter um desconto que eu vou falar lá com a galera, para quem disser, olha, eu vi no podcast a sonda Simões da Supremo, vai ter um desconto para todo mundo ficar feliz, e eu mais feliz ainda que tudo isso é em prol dos nossos pacientes, para que os nossos pacientes sejam diagnosticados precocemente e adequadamente. Joia, show de bola. Nata, olha só, falando passou ali na sonda Simões, passou do verde, foi para o amarelo, já está escorregando por vermelho. Então vamos falar de tratamento, correto? Então, quantas abordagens terapêuticas, mecânicas, químicas ou regenerativas que você tem observado assim como mais eficazes, quais são elas? Para periimplantite, né? Para periimplantite, né, Christian? Olha, para periimplantite, para periimplantite, quando a gente já tem a periimplantite estabelecida, a sonda ajuda nisso também, porque você pode classificar a periimplantite de acordo com a sondagem do implante. Se você está tudo no verdinho, ainda que você tenha perda óssea, ainda que você tenha sinais de inflamação, você tem o que a gente chama periimplantite inicial. Você tem bons resultados no tratamento, seja ele um tratamento
regenerativo, seja ele um tratamento ressectivo, você vai ter um bom resultado. Quando você tem a periimplantite moderada, que o paciente, quando você sonda o implante, ele estará na faixa amarela da sonda, você já tem algumas dificuldades, e aí você precisa observar como é o desenho daquele defeito ósseo. Alguns defeitos são mais fáceis da gente conseguir solucionar, e alguns defeitos, dependendo da quantidade de paredes, você não vai conseguir solucionar. E a gente tem algumas alternativas, inclusive realizar implantoplastia, que é o desgaste das roscas do implante, né, que estão expostas. Quando você tem uma periimplantite avançada, que você sondando, você vai observar que a sonda está no vermelho, na faixa vermelha, você tem desafios muito grandes. Você precisa observar uma série de outros fatores e quase sempre o tratamento é a explantação e você começar o tratamento todo novamente. Muito importante saber o porquê aquele paciente desenvolveu periimplantite. O paciente desenvolveu periimplantite porque ele é um paciente que tem doença periodontal e mesmo estando controlado, a gente sabe que o risco é aumentado. O paciente desenvolveu periimplantite porque não está conseguindo higienizar adequadamente e ele tem uma coroa ou uma prótese que dificulta o acesso dele à higienização. Então, é muito importante a gente saber o porquê aquele paciente desenvolveu periimplantite. E, às vezes, eu não gosto de jeito nenhum de coroa cimentada, porque eu já tratei vários pacientes com periimplantite por excesso de cimento. Então, eu tenho horror a coroas cimentadas. Sempre que possível, na minha opinião, as coroas devem ser parafusadas. Sempre que possível. Ótimo. Rei, dentro dessas abordagens, a gente sempre escuta falar, né, e uma coisa que só voltando um pouquinho, nos congressos que nós vamos, todos os congressos têm o tema periimplantite, não é? Todos. E às vezes não é só uma aula, não é só um professor. E os professores têm falado muito nas abordagens que a importância da descontaminação. Isso é fundamental para o sucesso do tratamento da periimplantite. E dentro dessas abordagens de descontaminação, o que você tem usado na tua prática clínica? Se usa alguma terapia adjuvante? E para deixar tipo meio uma recomendação aqui para quem está nos escutando. Eu vou falar primeiro da literatura e depois eu vou dizer o que eu faço. Tá bom. A gente avaliando a literatura, tem um trabalho muito interessante que foi publicado em 2022 de Baiman, que é uma revisão sistemática, e nessa revisão sistemática, eles evidenciaram que, independente do que você utilizar para fazer a descontaminação da superfície do implante, o resultado não vai ser alterado. Até então, não tinha o Galvo Surge, né? Ainda não tinha. Eu estou doida para usar, inclusive. Então, independente do que você use, tem colegas que usam terapia fotodinâmica, tem colegas que utilizam só laser, tem colegas que utilizam clorexidina, tem colegas que fazem as mais diversas abordagens, o resultado não é diferente. No meu dia a dia, eu tenho feito descontaminação com clorexidina e tenho usado, e aí eu vou ter muito cuidado para dizer isso, tem poucos artigos que mostram o uso adjuvante do Endogain como um auxiliar no tratamento da periimplantite. Inclusive, eu estou começando uma pesquisa com tratamento de periimplantite e uma das nossas abordagens é utilizando o Endogain para auxiliar na terapia cirúrgica. E aí as pessoas perguntam, não, mas é para tratar a superfície do implante? Não é para tratar a superfície do implante, ele não serve para isso. Ele serve para eu melhorar aquela cicatrização, para eu fazer o chamamento celular e para que eu tenha uma cicatrização mais rápida. Então, não é off-label, porque eu já tenho alguns poucos artigos que embasam o meu uso no tratamento da periimplantite com o Endogain. Daqui a uns poucos anos, eu posso dizer mais claramente com os resultados da minha própria pesquisa, que a gente começou a fazer há pouco tempo. E você tocou no Galvo Surgery. Estou tendo a oportunidade de utilizar o Galvo aqui na Faculdade Lapel. Né, para quem não sabe o que é um tratamento eletroquímico, ele faz a descontaminação eletroquímica ali da superfície do implante. É muito interessante porque a gente vê quando o líquido entra
o biofilme sendo descolado da superfície ali das roscas do implante. E eu tenho tido resultados bem legais, para controlar a doença realmente é sensacional. Eu já quero que você mande um para mim, tá, Tati? Já pode mandar um para mim, que eu tô doida para começar a usar. Olha, se eu pudesse mandar um para você, com certeza eu mandaria. Mas a gente pode falar com o Christian, né? Assim, né? Ver se a Straumann manda, pode né? mandar alguém. Um para mim, tá? A Inclusive, conversa estava tão boa quando era da sonda. Mais uma variável nos meus grupos, né? Que eu tenho vários grupos de tratamento, mais um para a gente avaliar. Estou aqui toda disponível. Olha, ele está lá na Suíça, né? Straumann ali juntinho com ele e tal, né? Oh, maravilha! É você mesmo, Christian. O Galvo Surge tem muita aceitação, os resultados clínicos estão muito bons. O processo de aprovação regulatória no Brasil é um dos mais restritos, olha, não por motivos que a gente às vezes fala de uma forma pejorativa, mas a Anvisa é um órgão realmente muito sério, eu vejo com relação aos órgãos europeus, a Anvisa é muito mais séria do que muita coisa que eu vejo pela Europa e outros países, então como é um equipamento que requer uma certa... tem variáveis que precisam de justificativas, amparos, então o processo regulatório está em andamento, mas muito em breve no Brasil vai estar disponível. Agora só está disponível para pesquisa ainda. Ótimo, ótimo, eu já quero. Pode mandar para mim que eu já quero. Eu vou fazer pesquisa mesmo. Pesquisa. Para pesquisa mesmo. O Cris, agora é você. Ah, tá bom, que tem umas coisas do laser ali, eu achei que você ia continuar. Não, agora acho que a Renata já falou bastante. Tá joia. Não, então para a gente amarrar esse bloco, Renata, eu queria saber, do seu ponto de vista, qual seria a principal recomendação para a gente garantir manutenção a longo prazo desses pacientes reabilitados com implante, né? A gente está falando de sondar e tratamento de algo de uma condição já doente, mas para a gente evitar fazer todo um protocolo para não chegar nessa condição, o que você recomendaria, principalmente em paciente que perdeu o dente por um histórico periodontal, né? Christian, eu acho que o grande diferencial é você ter realmente o acompanhamento dos pacientes. A gente, durante algum tempo, falava, não só na periodontia, na implantodontia, mas na odontologia, de uma maneira geral, que o paciente precisava retornar ao consultório a cada 6 meses. Hoje, a gente não tem essa receita de bolo. Nós temos algumas ferramentas, né? Inclusive, tem uma ferramenta gratuita que está disponível online, que é o PerioTools. E no PerioTools, você colocando o exame periodontal do paciente, que ele tenha implantes ou não, você tem um direcionamento, através lá de cálculos matemáticos, de quando esse paciente precisa ser chamado. Então, se o paciente tem bolsa, se ele tem implante, se ele tem alguma condição sistêmica, lógico que ele vai precisar voltar para o consultório para uma manutenção preventiva com mais rapidez. Se é um paciente todo controlado, que não tem bolsa, não tem doença, não é fumante, não tem diabetes, essa consulta ela pode ser ampliada, e eu tenho muitos pacientes que retornam ao consultório uma vez por ano. Então, a gente não pode mais ser empírico. A odontologia é uma ciência muito bem embasada no que nós temos já publicado, e nos próximos anos ainda vamos evoluir muito. Então, se a gente tem uma ferramenta gratuita ao nosso dispor, vamos utilizá-la para a gente não ficar no achismo. O paciente deve. Então, eu acho que a chave, o ponto-chave, são as manutenções preventivas, para a gente acompanhar o paciente, reinstruir o paciente. Tem pacientes que a gente começou a atender, quem tem mais de 20 anos de formado, né, como eu tenho 27 anos de formada, tem pacientes que eu comecei a atender quando o paciente tinha 60 anos, e o paciente foi envelhecendo junto comigo. Se eu tenho 27 anos de formado e o paciente é meu desde o começo, ele já tem agora 87. Será que eu vou fazer a mesma orientação para esse paciente de quando ele tinha 60 anos? Não. Eu tenho que perceber as limitações, tenho que introduzir alguns instrumentos para ajudar esse paciente. Então, a gente sempre fazer a manutenção preventiva e fazer a individualização do tratamento e também do acompanhamento. Eu acho que esse é o ponto-chave para a gente evitar e prevenir todas essas doenças periodontais, periimplantares e outras doenças bucais também. Nath, eu queria aproveitar... desculpa. Não, pode ir. Eu queria aproveitar aqui já
abrindo um pouco sua cachola e cutucando lá dentro, que é muito farta de conhecimento, esse protocolo que você descreveu, você replica ele para arcos totais também? Como que você transita nessa questão? Porque aí tem todo um outro ecossistema que pode virar uma bola de neve. Como que você transita nessa indicação? Olha, para arcos totais, uma coisa que eu tenho adotado eu sou professora Ivete Sartori é uma das minhas ídolas, né? Então, como ela é uma das minhas ídolas, se o paciente não tem nada, a gente vai desmontar aquela prótese toda do paciente, pelo menos uma vez por ano. Se o paciente não, tem fatores de risco, ele vai entrar num protocolo como os outros pacientes, porque, por exemplo, tem paciente que tem prótese protocolo e é um paciente que tem muita dificuldade na higienização, porque é um paciente mais idoso, é um paciente que já apresenta algum tipo de demência, é um paciente que já tem alguém que ajuda a cuidar, então a gente precisa adaptar e fazer a retomada do paciente. E o importante quando a gente vai atender paciente com arcos totais, né, com prótese protocolo, a gente precisa desmontar a prótese. Não tem como você fazer profilaxias, organizar aquele paciente sem você desmontar. Então, eu acho que nas especializações em periodontia precisa ensinar as pessoas a desmontar os protocolos para realmente fazer uma manutenção preventiva. Eu aprendi com o professor Ivete isso e eu replico para a minha vida, seja em pós-graduação, quando eu tenho a oportunidade de participar de especializações, seja no meu consultório privado, é isso também que eu tenho feito. Perfeito, perfeito. Isso exatamente. É muito importante. É muito importante. Por mais que não goste, eu, por exemplo, que não gosto de prótese, todo mundo sabe isso, eu também reaprendi a remover o protocolo e fazer o exame clínico e recolocar o protocolo. Então faz parte da vida do periodontista, né? Assim como equilibrar a oclusão, fazer plaquinha mio relaxante, entre outras coisas. Bom, agora, Rê, vamos falar, você já tem falado aqui sobre a importância da pesquisa, da ciência, você é uma pesquisadora consolidada, com artigos científicos publicados, você usa a ciência na tua prática clínica, mas para aquele dentista que está lá sentadinho, lá no consultório dele, que não tem essa vivência que a gente tem, como que você acha que o dentista tem acesso a essas pesquisas e como isso pode ajudar ele no dia a dia clínico para ele obter melhores resultados? Eu acho que hoje, com a informação disponível para todos através da internet, eu acho que hoje ficou mais fácil, né? Eu acho que talvez a Tatiana não, mas o Cristo, mais ou menos da mesma época que eu, vai lembrar que a gente, para pedir um artigo, eu pagava e passava 3 meses para aquele artigo chegar. Hoje a gente tem acesso a muita informação e uma coisa que eu estou vendo é que as pessoas têm tanta informação que a pessoa não sabe como usar essa informação. Então, eu acho que quando a gente está associado a alguns grupos, por exemplo, quando a gente é associado à SOBRAP, quando a gente é associado ao ITI, quando a gente participa dessas entidades, a gente, mesmo que eu seja um clínico, eu vou ter acesso à informação de qualidade já filtrada. Então, é muito importante, ainda que eu seja só clínico, que já é bem difícil ser só clínico, que eu estou dentro do meu consultório o tempo todo, mas que eu esteja fora do meu consultório para eu me atualizar. E a melhor forma, mais confiável, ao meu ver, é você participar dessas entidades, que são entidades respeitadas, que são entidades que prezam pela prática clínica baseada em evidência. Porque também um medo que eu tenho é que as pessoas, principalmente as pessoas mais jovens, buscam muita informação em rede social. E a rede social, a gente sabe, né, que se você jogar uma bomba, parece que vai dar mais engajamento e vai dar mais visibilidade, e as pessoas estão em busca disso. Então, o meu conselho para os colegas, né, que estão nos seus consultórios, se associe a alguma entidade de classe respeitada, que preza pela ciência, que preza pela nossa prática baseada em ciência. Isso, sem dúvida nenhuma, só isso já vai fazer com que você se mantenha atualizado e que você leve o melhor para o seu paciente. Porque tudo que se faz em pesquisa nada mais é do que pensar no melhor para o paciente. É quando o paciente está na sua frente, você usar da melhor evidência disponível para você
solucionar, né, ou você ajudar aquele paciente a resolver aquele problema que ele está apresentando naquele momento. E junto das entidades, eu acho que participar dos congressos, né? Por exemplo, a Sobrap vai ter o congresso agora no que vem lá em Belo Horizonte. O ITI teve agora recentemente o congresso aqui no Brasil e tem congresso ao redor do mundo. Então, prestar atenção nessas datas, e porque ali no congresso, meu Deus, se você fica um período assistindo às aulas, nossa, a tua cabeça já muda completamente o rumo. Sim, os congressos são muito importantes. Às vezes as pessoas têm... vocês sabem que a gente vive, essa odontologia que nós vivemos é uma odontologia que não é a odontologia da maioria. Eu espero que um dia seja a odontologia da maioria, né, porque nós estamos num patamar muito diferenciado da odontologia do geral. Mas eu vejo que, por exemplo, às vezes tem congressos aqui na cidade e os colegas da cidade não vão ao congresso. Pois eu digo, mas poxa, você está aqui na cidade, vai pelo menos ao congresso. O congresso é uma boa forma também da gente se manter atualizado, sem dúvida alguma. E com acesso tão farto que a gente tem à informação, hoje só não se informa mesmo quem não quer. Perfeito. Renata, você deu um bom apanhado para a gente sobre fundamentado quanto a diagnóstico, quanto a terapias, e também a gente entrou a questão de pesquisa, né? Então, olhando para o futuro, assim, linha de pesquisas que você acredita que podem mudar, como, por exemplo, a gente vê o tratamento das doenças periodontais e periimplantares, que você vê que pode ser um divisor de água, assim, para a gente? Porque tanto na detecção, tanto na prevenção, mas também quando a doença já existe. Tem alguma coisa, por exemplo, componentes protéticos de implante com potencial de fazer ter um potencial imunológico? Você consegue enxergar esse horizonte? Eu consigo enxergar um horizonte, até porque eu tenho uma linha de pesquisa que está em andamento há alguns anos. Eu acho que quando a gente pensa em implantes, eu acho que a grande virada, e que eu espero que isso aconteça num tempo curto, eu espero ainda estar atuando para ver isso. Eu acho que a grande virada de chave vai ser quando a gente conseguir introduzir na superfície do implante, assim como foram introduzidos os tratamentos de superfície para ter uma ósseo-integração mais rápida, quando a gente conseguir introduzir na superfície do implante algo que seja capaz de dificultar a colonização microbiana, pronto, vai ser a grande virada de chave. Eu já tenho pesquisado algumas substâncias, né, ainda a nível laboratorial, mas a gente já tem uma patente em andamento na França, eu junto com a galera da química, uma galera da física, de outra, porque a gente na odontologia vai incorporando os amigos à medida que a gente vai precisando. Então a gente já fez o requerimento de uma patente na França, de uma substância que a gente quer introduzir no implante, porque é uma substância extremamente, bactérias, vírus e fungos não gostam dessa substância. Então, eu acho que quando a indústria conseguir fazer isso, em relação à periimplantite, a gente vai ter uma grande virada. Em relação à periodontite, a gente sabe pelos trabalhos clássicos do Lê, né, que acompanhou pacientes lá no Sri Lanka durante muito tempo, que 11% da população vai desenvolver a forma mais grave da periodontite. E eu acho que o grande diferencial vai ser quando a gente conseguir, primeiro, identificar todos os genes que estão relacionados à periodontite, que ainda não tem uma doença multigênica, e quando a gente conseguir alguma terapia, talvez até alguma terapia genética, que faça alguma mudança nesses genes, que a gente não está muito distante disso não, né? Já existem algumas pesquisas em andamento, que não faz parte do meu... não é isso que eu pesquiso, mas eu acompanho muita coisa, eu gosto muito de genética também. Já existem algumas pesquisas tentando fazer algumas mudanças nos genes para que a pessoa não desenvolva, porque está muito relacionada à imunidade, né, do paciente. Então, quem sabe se a gente conseguir mudar geneticamente essa imunidade do paciente, a gente não dá uma reviravolta, e esses 11% da população que vão ter, né, as formas mais graves, a gente consegue melhorar.
Porque parece pouca gente, mas somos mais de 6 bilhões de pessoas. Imagina quanta gente não tem periodontite, né? Então, acho que tanto em implante quanto em periodontite, na minha visão de pesquisas futuras, acho que essas seriam as grandes viradas. Olha, Sensacional. sensacional, porque eu tô atropelando a Tati Não, hoje não, é toda hora. sensacional. A gente falou juntinho, ó. Tá ok. Vamos. Aí, 3, 2, 1. Sensacional. Sensacional. Porque a indústria está trabalhando forte e eu acho que as ligas cada vez mais biocompatíveis, cada vez mais fortes. Mas tem o hospedeiro. E essa modulação é difícil demais. Muito Muito bom. difícil, muito difícil. Por isso que tem alguns grupos no mundo pesquisando, tentando identificar primeiro todos os genes que estão implicados nas periodontites e tentando fazer algumas quebras, algumas mudanças lá nos aminoácidos, nas bases, para tentar modular justamente essa questão imunológica do paciente, porque durante algum tempo a gente achava que o paciente com periodontite, a periodontite mais grave, que a gente até há pouco tempo chamava de periodontite agressiva, se dizia que o paciente não respondia à presença dos micro-organismos, quando na verdade é o contrário, ele responde tanto, ele é tão responsivo que ele vai lá e destrói o tecido todo. Então, no dia que a gente conseguir fazer com que essa resposta dele seja não diminuída, mas assim, seja controlada, aí a gente vai conseguir talvez uma grande mudança e quem sabe os nossos pacientes que têm as formas mais graves, são pacientes mais jovens, que a gente consiga cuidar melhor desse paciente, né? Que na verdade é o cuidado em saúde que a gente precisa. Muito legal. Ô, Cris, agora eu vou pedir licença para você um pouquinho, porque eu vou tocar num assunto que é mulheres na odontologia. É um tema que eu sei que a Renata gosta, defende, eu também. A Renata, na verdade, é uma grande inspiração para muitas mulheres, muitas alunas, muitas profissionais. E eu queria conversar com você desse tema, Rê. Como que você tem visto a presença feminina na odontologia como um todo, principalmente na implanto e na pério? E eu queria saber a tua opinião, se a gente deveria estar mais nos palcos dos congressos e eventos. Eu sou completamente a favor as cotas. Então, as cotas, até se organizar, tem que ter cota. Quando organizar, não precisa mais. Na odontologia, o fenômeno chega a ser quase triste, porque na odontologia brasileira nós somos 72% do mercado. E como tem 72% do mercado da odontologia feminino, e você coloca um congresso onde só tem homens ministrando aulas, será que essas mulheres não têm condição de estar nesses palcos? Ou será que ainda tem a questão da proteção masculina e que não está errado, tem que se proteger. Parece que nós mulheres aqui não nos protegemos muito, e é para isso que a nossa luta não é para que a gente seja melhor, porque cada um é melhor, existe a natureza feminina e existe a natureza masculina, nós somos diferentes, cada um com as suas particularidades, mas quando a gente vai a um congresso que só tem homens falando, você só vê uma parte da moeda, você não vê a moeda como um todo, você não tem uma visão tridimensional, porque às vezes o Christian vai tratar o paciente com periimplantite de um jeito e eu tenho uma abordagem que é uma pegada muito diferente da dele. E tem interferência por eu ser mulher e por ele ser homem? Sim, tem sim, porque somos pessoas, né, de estruturas, inclusive explicadas historicamente, evolutivamente, a evolução explica muito bem a diferença entre homens e mulheres, temos coisas diferentes e vamos ter abordagens diferentes e vamos ter sucesso, tanto ele no tratamento dele quanto eu no meu tratamento. Mas a gente muitas vezes está enviesado por ver só pelos olhos masculinos, porque as mulheres ainda não têm os palcos que merecem. Então eu sou uma lutadora incansável e às vezes quando eu digo isso para alguns colegas, eles acham que eu quero só que eles me chamem, e eu digo, não é isso, você não está entendendo. Quando a Tatiana vai para algum congresso ministrar aula,
eu me sinto representada. Quando eu vejo a Ivete dando aula, eu me sinto representada. Quando eu vejo a Alexandra, que é uma amiga querida, dando aula, eu me sinto representada. Então, não é para que eu vá dar aula, é para que as minhas colegas tão competentes ou mais competentes que eu tenham os palcos que elas merecem. Porque nós estamos nas universidades, nós estamos nas pesquisas, nós estamos nos consultórios, nós estamos em todos os lugares. Então, se tiver um congresso agora que divulga uma grade só masculina, a gente vai lá, ó, e desce o sarrafo, porque não pode. Não vamos admitir mais. Exato. A rede social permite descer esse sarrafo às vezes. E isso, fica meio a rede cruel, social cara. é ótimo, tem um monte de coisa ruim, mas isso é ótimo, porque a gente vai lá e faz a abordagem que tem que ser feita sempre com muito respeito. Claro. Mas a gente não pode admitir mais congresso que não tenha mulheres falando. Eu acho que um complementa o outro, né? Um complementa o outro. Eu acho que são, às vezes, visões diferentes mesmo, né? As crenças pessoais, a carreira, a trajetória de cada um, para a gente ver os aspectos que envolvem a nossa profissão de mais de um ponto de vista. Eu acho que é isso que a gente está perdendo. A gente ficou muito tempo vendo só um lado, e esse outro lado, como é legal esse outro lado, como nós mulheres somos muito mais emocionais, como nós acolhemos o paciente de uma maneira diferente. E os homens que não são tão emocionais, não é que está errado, não é isso. É só para a gente ter uma visão mais ampla do que pode ser ofertado para esses 72%, né, de mulheres que estão aí no mercado sustentando a odontologia, né? Está absolutamente correto. Eu vou te dizer que a maioria, o maior percentual das pessoas que mais me inspiraram, que eu tenho mais prazer de trabalhar junto, que eu mais aprendo, é mulher. Para ver, o próprio podcast com a Tati, teria uma infinidade de periodontistas que a gente poderia ter feito. Eu tenho o maior prazer de fazer com a Tati, por exemplo. E eu te digo mais, com relação eu vou puxar a sardinha um pouco para o lado da Straumann, porque a gente tem globalmente uma normativa, e então agora os países estão reproduzindo uma normativa de ter equilíbrio no palco. Não tem mais discussão. Quando uma grade é formada, tem uma normativa de ter equilíbrio, que então a gente tem o colega, o Laurêncio Motok, ele é responsável por Professional Relations e ele monta as grades e ele já começa a mapear de uma forma de que quando tem os tópicos, esse apanhado aqui e esse apanhado, agora vocês brigam com os tópicos para colocar as pessoas certas que melhor representam aqueles tópicos, mas com esse equilíbrio. E em paralelo, a gente tem um outro universo o projeto do Women Implantology Network, que é o WIN. Então, esse é para encorajar as mulheres a tomar posições de liderança e também proativamente quererem estar no palco, né? Então, aí tem dois em paralelo. Então, é mais como se fosse semear novas lideranças femininas, então encorajar ir para o palco também, porque tem uma voz ativa e merece ser compartilhada, e o outro é essa normativa de equilíbrio, e o Women Implantology Network, pelo âmbito global, aqui na Suíça, ele é gerido pela minha colega Jessica O'Neill, e ela está fazendo um trabalho sensacional. Então, assim, pelo lado, congressos verdes, eu vou dizer até roxo, a gente está trabalhando forte para ter um equilíbrio. Cris, tem que falar para a Jéssica ativar o WIN aqui no Brasil, hein, né, Rê? Que a gente exatamente. Meu Deus, a gente fazia. Desde a fundação eu também, do WIN. Mas está parado agora. Foi no congresso agora. em Basel que foi formado o WIN, né, para o Brasil e foi desativado, né? Então, fica aí a dica, Cris, para você falar com ela para ativar aqui no Brasil, que estamos ansiosíssimas por isso. Rê, a gente pode até abraçar mais essa causa, né? Com certeza, com certeza. Eu digo, estou aqui, de braços abertos, eu sou nordestina, então abraços mil para o WIN, até porque eu acho que é uma iniciativa muito legal. Muito legal. E que quando a gente começou a trabalhar, teve uma penetração assim no Brasil como um todo, muito interessante. As pessoas se encantaram com o projeto e depois ele deu uma paradinha, mas vamos revitalizá-lo. Agora você vai ser nosso embaixador, viu, Christian? Com todo prazer. Ai. Cris, eu mudei um pouco o rumo, eu já pulei um monte de perguntas, porque o tempo já está
a gente já está com quase 1 hora aqui de gravação. Agora tem, não sei se Sobrap? não, a Sobrap ela já falou, eu estou lá no item 4 das mulheres, daí tem uma pergunta que você é pode mesmo? fazer para ela, do conselho que ela deixaria para os jovens, e daí a gente vai falar, Reda, um pouquinho de você vai falar um pouco de você, o que te motiva, e a gente encerra. Eu acho que você vai ali, achou a pergunta? No item 4? Tá. Renato, eu queria aproveitar, já que a gente falou de diversidade, então a gente também, né, falamos o papel da mulher na implantodontia, na periodontia, ter uma voz, mas também tem o pessoal que está começando, né, e você tem uma experiência muito farta, queria que a gente pudesse ter 2 horas aqui para conversar com você, mas se a gente pudesse compartilhar mais um pouquinho, que conselho você deixaria aqui para os jovens profissionais que estão assistindo a gente, que estão iniciando suas carreiras e também que querem conquistar um espaço no meio acadêmico, que não é só questão das mulheres, mas o meio acadêmico também não é muito fácil de entrar, então como que a gente pode dar uma ajudinha para eles plantarem as sementes e começar a trilhar esse caminho, até para começar a fazer pesquisa, lecionar, conquistar o espaço nos palcos e compartilhar conhecimento, né? Como a gente bem falou. Christian, eu acho que não existe um caminho que a gente pode dizer assim, ó, vai por ali que vai ser um atalho. Atalho, quando a gente pensa em carreira, ele não existe. O atalho é estude, estude, estude e estude. O conhecimento ninguém tira de você. Perfeito. Então, se eu pudesse dar um único conselho para a pessoa é estude. Você gosta de alguma coisa muito, 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 fale para que as pessoas percebam que aquilo é o que você ama. Porque quando você ama e você estuda e você mostra, naturalmente seu trabalho vai aparecer. É rápido? Não é rápido, não existe atalhos. E eu tenho uma frase que eu gosto muito, que inclusive eu coloquei no meu livro, quando eu publiquei, né, um livro de odontologia, eu quero publicar um que não é de odontologia, mas é uma frase que me acompanha ao longo da minha vida. O impossível não existe. O impossível não existe. Só é impossível porque alguém disse para você que era impossível, mas às vezes é impossível para aquela pessoa e não é para você. Mire nos seus objetivos e vá em frente. Eu nunca quero coisas grandes por vez. Eu invisto as minhas energias em coisas grandes, uma de cada vez. E assim eu vou conquistando coisas grandes. Lógico, junto com coisas grandes vem muitas responsabilidades e um monte de coisa pequena. Mas uma coisa grande por vez. E a frase é: o impossível não existe. Muito legal. Gostei disso. Mas olha, tem algum quesito básico, por exemplo, de formação, né? Se a gente está falando, eu almejo uma carreira acadêmica, tem algumas sementes a ser plantadas. Tem sim. Se você quer ser um professor, uma professora, você tem que se qualificar para tal. A gente geralmente começa com uma especialização na área que você quer dominar. Você vai fazer um mestrado, você vai fazer um doutorado. Se você está dentro de uma universidade pública, as universidades públicas dão muitas possibilidades de intercâmbios. Eu tenho uma aluna que passou 1 ano na Inglaterra, no mesmo lugar onde eu fiquei, e voltou e depois entrou na universidade. Hoje é minha colega, eu digo que é minha filha científica que está comigo. Eu tenho um outro filho científico, que é o Rafael Siqueira, que passou 1 ano nos Estados Unidos, enquanto estava fazendo doutorado. Eu tenho um outro aluno que acabou de voltar dos Estados Unidos, que já foi ser supervisionado pelo Rafael Siqueira, que foi meu aluno. Então, quando você quer ser professor, o caminho é o estudo através de uma especialização, de um mestrado e de um doutorado. E quando a gente está dentro das universidades, vá buscando os caminhos para você ir se aperfeiçoando. Uma experiência fora do Brasil é impagável. É uma experiência que eu acho que todo mundo que tem a oportunidade deveria aproveitar a oportunidade, porque para além dos ensinamentos técnicos, os ensinamentos de vida que a pessoa tem são para você ter uma mudança, ter uma guinada na sua vida e você começar a dar valor ao que realmente importa. Então, o caminho é esse: especialização, mestrado, doutorado e estudo sempre.
E tenha certeza que não tem atalho para isso, né? Porque Não tem atalho. quando você olha para um mestrado, é um programa que vai tranquilamente ter 30 meses aí na sua vida dedicado a isso, não necessariamente total, mas vai ter uma dedicação ali, né? Porque eu já ouvi muitos, as desculpas sempre são maiores do que, né, do que as ações em si. Eu já ouvi muito, mas 30 meses, pô, mas eu não vou estar no consultório, eu vou deixar de ganhar dinheiro. Então, é a sua escolha, e tá tudo certo. Mas, então, depois, para recaminhar para lá, lembra que vai ter 30 meses para virar para cá. Sim. Por isso que eu digo assim, qual é o seu objetivo? Mire no seu objetivo, um objetivo grande por vez. Não tem como você fazer um mestrado, ser dedicado e ficar rico no consultório. É uma coisa ou outra. Os Exatamente. dois é incompatível. Mas você vai plantando e um dia a colheita chega. Então você tem que Exato. escolher quais são os seus objetivos. Qual luta você vai lutar para você ir ganhando batalhas, para depois você ganhar a guerra. Isso aí. Bom, vamos indo para o fim aqui do nosso bate-papo. E agora a gente vai falar da Renata, tá? Eu queria que você falasse em alguns minutinhos quem é Renata Simões, como você se define, o que te motiva a acordar todo dia, ser essa pessoa maravilhosa que você é, e o que mais, algum momento da tua carreira que foi uma virada de chave para você chegar onde você chegou hoje. Falar da gente é sempre muito difícil, né? Mas uma das qualidades que eu considero que eu tenho é que eu não sou nada modesta. Eu não tenho modéstia, que é outra coisa, né? Que parece que a gente não pode falar bem da gente mesmo. Foi tão difícil chegar onde eu estou, porque os percalços que a gente vai tendo pelo caminho. Então, vou tentar ser o mais breve possível. Eu sou de uma cidade do interior de Alagoas, né, onde não tinha, na época que eu era criança e adolescente, só tinha faculdade de letras na minha cidade. Mas desde muito pequena eu queria ser dentista, eu sabia que o desafio ia ser muito grande. Uma pessoa pobre, que pode ser considerada, não era classe média, nunca, eu sou classe média agora, mas eu não era classe média, e como essa pessoa iria conseguir esse sonho de ser dentista? A custo de muito trabalho, algumas abdicações, e a gente entender que a gente estava no plantio. Fiz faculdade pública na Universidade Federal de Alagoas, conheci meu esposo na época de faculdade, ele se mudou para o Recife, continuamos namorando, resolvemos casar, eu me mudei para o Recife, cheguei no Recife sem conhecer ninguém. Os pernambucanos me abraçaram e me escolheram, né, como pernambucana. Eu digo que por isso que no meu coração toca frevo. Tive a oportunidade com 1 ano de formada, entrar na universidade como professora temporária. Aproveitei com unhas e dentes, que eu só tinha aquela oportunidade. E pelo meu trabalho, fui indicada para fazer mestrado e doutorado numa outra instituição. Não terminei o mestrado porque o meu orientador enxergou um potencial em mim e me passou direto para o doutorado. Então, eu fiz mestrado e doutorado em 3 anos, com uma mega pesquisa de levantamento epidemiológico, e desde 2004 eu tenho muito orgulho de ser professora da Universidade Federal de Pernambuco. Então, por ser professora, né, de uma universidade pública, tive essa grande oportunidade de passar 6 meses estudando em Londres, o que foi um grande divisor de águas. Mas eu acho que a grande guinada na minha vida pessoal e profissional não foi algo profissional, foi algo pessoal que aconteceu comigo. Eu tenho um filho cardiopata, né? Então, meu filho tem 13 anos, ele nasceu com uma doença cardíaca. Imagina eu, essa mulher super resolutiva, feliz, ter algo que eu não conseguia resolver. E aí isso me colocou num lugar e eu comecei a dar importância ao que realmente tem importância. Eu me tornei uma pessoa muito melhor, mais compreensiva, mais amorosa, mais consciente do meu papel na sociedade, e eu acho que daí eu também me tornei uma profissional melhor, né? Eu tenho essa felicidade o tempo todo. Nunca quero me ver brava, porque eu sou muito brava. E eu fico muito feliz pelos lugares onde eu passo, que as pessoas olham para mim, as pessoas já sabem que eu vou sorrir. Então, Sim. mesmo que eu não sorria para a pessoa já me dá um sorriso. E eu fico muito feliz de ter essa... Eu gosto de chegar nos lugares e as pessoas dizem, ai, que bom que Renata está chegando. Isso, para nossa alma, é muito legal. E é verdade, sabe? Isso que você falou é verdade. Olha lá, Renata, eu fico super feliz.
Nossa, é E eu perfeito. fico muito feliz também. Então, vejam, a energia que a gente emite, a gente termina sendo espelho para as pessoas retornam para você aquela energia. Então, onde eu chego vai estar sempre muito animado, porque E eu sou fora a assim, selfie, né? Que também tem que tirar, né? fora selfie, tem que ter selfie, porque selfie engaja mais e eu sou toda ligadinha nas redes sociais, né? Então, é muito bom. Eu recebo muito amor por onde eu passo, eu recebo muito carinho, eu recebo umas homenagens. E eu digo assim: a gente sempre tem a síndrome da impostora. Eu não tenho, não. Às vezes eu digo: será que eu mereço? Aí 2 segundos: ah, eu mereço sim. Eu mereço sim, porque eu sou uma pessoa boa e do bem. Eu acho que o importante é a gente ser bom e do bem. E a gente sempre querer melhorar e melhorar o que está ao nosso entorno também, fazendo um pouco do nosso papel de cidadão, né? Então, eu fico muito feliz. E eu estudo pra caramba, estudo todo dia. Então, eu não sou modesta, realmente eu não tenho modéstia. Eu sei eu não preciso de ninguém para me dar nota, eu sei exatamente qual é o meu valor. Meu valor como esposa, como mãe, como professora, como uma pessoa que vive nessa sociedade. Então, Olha, e eu sou muito feliz. que bom, a gente sabe disso, a gente percebe isso, muito legal. E outra coisa que eu queria saber, como é que surgiu a ideia da dancinha? Por onde ela passa, ela dança, ela pega alguém e dança. Como é que surgiu isso? A dança entrou na minha vida há muito tempo, porque eu gosto de dançar, inclusive eu faço aulas de dança, né, porque eu realmente gosto, eu acho que é algo que, quando a gente gosta de música, de dança, parece que a gente se torna uma pessoa mais leve, né, e nesse mundo difícil, quanto mais leve você levar a vida, melhor. E aí, na época da pandemia, os meus pacientes idosos muito receosos de voltar. E aí eu precisava fazer algo que eu pudesse acolhê-los da melhor maneira. E eu tenho muito paciente idoso, acho que 50% dos meus pacientes são idosos, e eu lembro que os pacientes, quando estão entrando no estágio de demência, a coisa que eles perdem por último é a questão da música. Eu disse, não, já que eu gosto de dança, eu gosto de música, eu vou colocar umas músicas para a gente dançar. E assim começou na pandemia, eu dançando com os meus pacientes. Lógico que choveu um monte de mensagem ruim, mas eu não me importei. E aí um dia, eu fazendo um curso de fotografia com um colega, com o Matheus Bazégio, ele disse, se você dança no seu consultório, você tem que dançar nas suas aulas também. E aí eu inaugurei as aulas dançando no stand da Strauma, no INDE 2022. E coloquei uma música de Alceu Valença, né, o mestre Alceu, e botei todo mundo para dançar. Ficou todo mundo Eu chocado. estava lá, eu Você vi. estava Eu lá. estava, eu não sabia Todo que mundo era a ficou primeira vez. chocado Aí eu vi. assim. Aí eu disse, isso dá certo. Então agora eu acabo as minhas aulas, sempre combino com alguém, né, que está na plateia, eu acabo as minhas aulas dançando forró, até porque eu sou nordestina da gema, e o forró é o nosso ritmo. E o que eu tenho percebido é como as pessoas se engajam com aquilo que eu disse antes. Então a pessoa lembra da dança, mas a pessoa lembra que eu dei uma aula, que eu me preparei para fazer aquela aula, e a cereja do bolo é a dança. Nunca mais eu vou parar de dançar. E você não quer dançar aqui pra gente hoje? Dá O lá. problema é que a gente não tem uma música, né? Porque eu não tenho problema nenhum para dançar em qualquer lugar. Às vezes eu estou num congresso e um colega me encontra e diz assim: ah, você não quer dançar comigo, não? Eu agora. E a pessoa toma um susto porque acha que eu vou ficar envergonhada. Eu não passei na fila da vergonha nenhuma vez, né? Se a gente tivesse uma musiquinha, eu dançaria sem problema. Mas quando eu for aí, pessoalmente, a gente A dança. gente vai combinado, a gente dança. Renata, mas olha que legal, porque foi num período tão pesado, né, para o planeta inteiro, que chovia reclamações, chovia opiniões, chovia, e aí vinha aquele respiro na nossa timeline, que era a Renata aparecia ali e dava trazia um sorriso pra gente. Então, obrigado. Oh, que é isso. E eu toda fantasiada, né? Que eu mantenho o protocolo como se a gente estivesse na pandemia até hoje. Os pacientes adoram, os colegas que ficam irritados. Não é porque você faz isso, eu digo, porque eu me sinto bem. Então, deixa eu trabalhar do jeito que eu gosto. E assim, eu toda vestida, o paciente todo vestido, e a gente ali se divertindo. E sabe o que é legal, Cristian? Que até hoje eu tenho pacientes que mandam mensagem para mim e dizem assim, doutora, eu vou ser atendido tal dia, mande a minha coreografia para eu treinar antes, para eu chegar treinado. E aí Não eu mando a acredito. coreografia para eu dançar com o paciente. Então, assim, alguns colegas sempre criticam, porque tudo que sai do que a gente acha que é convencional ou que é certo, vai chamar um pouco de atenção.
Mas a gente também precisa estar acostumado. Se você está em rede social, você não pode se deslumbrar com os elogios, nem se abater com as críticas. Fique no que você acha que é certo e leva a vida tranquilamente. Eu não me importo realmente com o que dizem. Olha, a gente tem duas opções, e somente duas opções nessa vida, ou ser positivo ou ser negativo, né? Perfeito. E aí, vamos ser cabe a cada um de positivo, que é nós melhor, escolher. hein? Isso, eu sou a que vê o copo sempre meio cheio. Como diz Ariano Suassuna, que é um paraibano pernambucano, né? Eu sou uma otimista realista, né? Eu sou sempre realista, mas muito otimista, muito otimista. Joia. Nato, olha, a gente infelizmente precisa encerrar. Essa conversa está muito boa e poderia durar 3 horas, mas infelizmente a gente não consegue, tem restrições que a gente tem que seguir. Foi uma conversa muito boa. E para encerrar, só para dar aquela amarrada, deixar a mensagem da Renata para os clínicos, alunos, pesquisadores que estão aí começando essa carreira e que tem uma carreira brilhante pela frente, mas não desanime. Vamos lá. Anime, eu sempre associo as coisas às músicas, né? Então tem uma música que é de Cidade Negra que ela diz assim: você não sabe o quanto eu caminhei para chegar até aqui. Percorri Muito bom. milhas e milhas antes de dormir. Eu nem cochilei. Então, todo mundo tem uma história. Veja qual história você quer contar. Não se importe com o que as pessoas vão dizer da sua história. Você tem que ser o protagonista da sua própria história. Só você pode ser o protagonista da sua história. Então, lembre que cada um tem uma história e cada pessoa que está onde está percorreu milhas e milhas antes de dormir. Eu acho que essa é uma frase que eu gosto muito. Maravilhoso. Foi uma delícia ter. Eu já sabia que ia ser uma delícia, mas foi muito melhor do que eu imaginava. A gente está distante, mas eu consigo sentir a tua energia aqui comigo, a tua alegria, a tua felicidade. E muito obrigada por compartilhar tanto conhecimento, tanta experiência e ser realmente essa pessoa maravilhosa que você é. Obrigada por participar do Dental Unit Podcast. Gente, Pessoal, eu que agradeço. Christian, desculpa, vou deixar você falar primeiro. não, eu ia encerrar, então eu vou deixar você primeiro. Não, eu tenho que agradecer, né? Muito, muito, muito legal. Me chamem sempre, sempre que quiserem, eu estou disponível, eu gosto de conversar. Passaríamos dias e dias aqui, que eu tenho conversa para muitos podcasts, e agradecer a gentileza de vocês comigo, e vamos desenvolver essa odontologia para o bem dos nossos pacientes. Sensacional. Olha só, para todos vocês que estão assistindo a gente, se você gostou do papo de hoje, dá aquele joia, porque a gente sabe então, e a internet, e o algoritmo vai saber que o conteúdo é relevante. Se você gostou muito, compartilha para um amigo. E então, até o próximo episódio com o professor Marcos Mota. Não percam. Tchau, tchau, gente. Até a próxima.